Olá, vamos iniciar agora o 6º módulo com um tema um tanto quanto polêmico, leite. Será que o leite realmente causa inflamação? Será que o leite dificulta essa perda de gordura? Tentei fazer aí uma reviravolta na ciência para trazer para vocês algo um pouco mais fidedigno, algo um pouco mais embasado, ao invés de apenas pontuar que leite de vaca é para bezerros, ok? Inicialmente, vamos caracterizar quem é o leite aqui. Então temos aqui nessa tabela publicada aqui no artigo 2013, onde o leite, no caso de vaca, possui aproximadamente 26 gramas de caseína por litro, enquanto que 6 gramas de whey protein por litro. O que eu quero dizer com isso? Que em 1 litro de leite temos aproximadamente 32 gramas de proteína. Desses 32 gramas, 20% seria o soro do leite, que é o famoso whey protein, comercializado em lojas de suplemento, enquanto que 80% seria a caseína. O que mais temos no leite? É um alimento onde temos alta quantidade de cálcio, de potássio. Às vezes você pode encontrar uma informação do seguinte tipo: por mais que o leite tenha alta quantidade de cálcio, os vegetais escuros também possuem esse cálcio e são melhores absorvidos. Será que isso é verdade? Sim, isso é verdade. A absorção de cálcio frente a alimentos verdes escuros, como brócolis, como espinafre, como couve, é maior do que o leite. Qual que é o problema? Para atingirmos a quantidade de cálcio recomendada via brócolis, couve, espinafre, deveríamos consumir 400 gramas aproximadamente nos brócolis ou 1 quilo na couve ou 1 quilo no espinafre. É algo muito difícil de conseguirmos adquirir. Então, via ingestão de leite e derivados, talvez seja um pouco mais fácil de atingirmos tal concentração. Continuando então a nossa apresentação, o primeiro artigo que eu trago seria se consumir leite ou derivados de leite tem alguma relação com doenças inflamatórias, com infecções, inflamações no tecido hepático. Como é que foi feito? Como é que foi conduzido esse estudo? Durou por volta de 1 mês e meio, 6 semanas. Um grupo controle, que manteve a dieta que vinha consumindo, só acrescentou sucos naturais e granolas, e um outro grupo onde passou a incluir mais alimentos fonte de leite ou o próprio leite. Então, era derivados de leite ou leite. Detalhe, seriam alimentos magros, então esses teores de gordura seriam reduzidos, como por exemplo os iogurtes natados, leites natados, queijos mais magros, representado aqui por ricota, queijo branco e assim por diante. Resultado inicial: ao analisar fatores que estariam relacionados a inflamações, como por exemplo fator de necrose tumoral, que é o TNF-alfa, ou proteína C reativa, os laticínios por si só não causaram aumento nessas partículas. Então, aparentemente, durante 1 mês e meio, não teve nenhuma relação de consumir laticínios e aumento dessas substâncias inflamatórias. Além disso, ao analisar 2 enzimas hepáticas, ALT e AST, também conhecidas como TGO e TGP, o grupo que ingeriu leite ou derivados teve uma quantidade menor no sangue quando comparado aos outros grupos. O que isso quer dizer? Quer dizer que ingerir leite e derivados ocasionou uma lesão hepática menor, visto que essas enzimas que estariam dentro do tecido hepático não extravasaram para a corrente sanguínea, quando comparado a um grupo que não incluiu tais alimentos. Certo? Continuando ainda mais um pouco profundamente sobre o tema em questão, essa meta-análise, mais uma vez, outro estudo que gosta de quantificar o quanto seria importante o uso de derivados de leite, conhecido como Dairy Products aqui, verificou que o risco de obesidade caiu em 16% para cada 200 gramas de leite derivado consumido. Eu quero dizer com isso que o leite é o herói? Não quero dizer nada disso, mas leite tem proteínas. Vimos no módulo passado que proteína ajuda principalmente nessa manutenção ou aumento de massa magra e dessa forma contribuiria para aumentar o gasto energético e reduzir a incidência de obesidade. Mas não poderia ser outras fontes de proteína ao longo do dia? Claro que sim!
mas é muito mais difícil para a maioria das pessoas consumir frango, como todos vêm prescrevendo, do que consumir um iogurte ou algo afim nesses intervalos das refeições. Então aqui um estudo que demonstra que ingerir leites derivados reduz o número de obesidades. Ok? Continuando, nessa pesquisa, que ao meu ver foi uma das principais que envolveu o uso de leite ou de whey protein, foi tentado analisar se teria diferença entre os dois quesitos para a síntese proteica. Então, para uns, do lado direito, o leite, que seria aqui o vilão, para outros, do lado esquerdo, que seria o herói, que é o whey protein. Então, quando a gente consegue comparar esses dois alimentos, é algo imprescindível para ver se realmente o leite seria ruim ou não num processo de emagrecimento. Como é que foi conduzido o estudo? Então, os indivíduos receberiam em 1 hora o whey protein, num outro dia, num outro momento, o leite desnatado. Foi feita biópsia antes e depois aqui a síntese proteica, ao exercício resistido em si, para mensurar a síntese proteica. Então, como é que foi feito? 20 gramas de proteína via leite ou 20 gramas de proteína via whey protein. Você aí de casa já está pensando, nossa, mas 20 gramas de proteína pelo leite é uma quantidade muito alta, concordo. Vai dar aproximadamente quase 800 ml de leite. Mas a ideia do estudo não era ver se isso era algo fácil de conseguir atingir para que as pessoas utilizassem quase 1 litro de leite na refeição. Era apenas quantificar se teria diferença ou não na síntese proteica entre esses dois alimentos. Resultado do estudo. Primeiro, quem ingeriu whey protein, como tem uma facilidade maior no quesito absorção, conseguiu liberar os aminoácidos na corrente sanguínea de forma um pouco mais rápida quando comparado ao leite. Lembra o primeiro slide? 80% do leite é caseína. Caseína é uma proteína de digestão muito mais lenta, então acabou atrasando a liberação desses aminoácidos. Então, no quesito absorção, o whey protein ganhou. Ok, mas o resultado principal da pesquisa seria analisar a síntese proteica. Será que tem diferença entre utilizar whey ou leite depois do exercício? Resultado, não. A síntese proteica foi igual entre ambos os grupos. Isso quer dizer o quê? Que 20 gramas de proteína via leite ou via whey são iguais. Isso também quer dizer que você poderia misturar os dois tipos de alimentos. As pessoas têm medo, às vezes, de misturar um whey protein com leite por estragar a propriedade do whey. O whey vem do leite. A única coisa que vai acontecer diferente é que a digestão vai ficar um pouco mais lenta. Então, você aí de casa, quando estiver calculando a dieta do seu paciente, o que eu acho mais válido? Analisar quando ele tem mais fome para, nesse exato momento, incluir uma refeição de digestão um pouco mais lenta ou vice-versa. Então, você vai alinhar a ciência à prática do seu indivíduo. Ok? Na moda hoje temos alguns tipos de leites de origem vegetal, como por exemplo, leite de amêndoa, leite de coco, leite de soja, que não é tão novo igual esses outros dois citados anteriormente. O que eu mostro com essa figura? É que esses leites vegetais têm uma quantidade de proteína muito baixa ou são até desprovidos de proteína em sua composição. Nós já vimos que a proteína é importante no processo de emagrecimento. Então, por que não escolher o leite de vaca? Gabriel, tem intolerância à lactose. Concordo. Nesse caso, deveria escolher produtos que tenha uma quantidade de lactose menor. São produtos aí sem a lactose, com enzimas lactases que fazem essa digestão. Ou derivados de leite que já têm quantidades menores de lactose. O que eu enxergo que aqui acho que é o grande medo de grande parte dos profissionais que levam a nutrição a sério é que algumas pessoas estão se auto-intitulando como intolerante à lactose. Isso é mentira. A intolerância à lactose ela é adquirida ao longo do tempo. Nós vamos perdendo enzimas lactases, mas a partir do momento que a gente começa a não consumir tal nutriente, nosso corpo, de maneira inteligente, diminui a produção endógena de lactase e por isso vai agravando cada vez mais esse processo. Uma coisa é não comer por não gostar, uma coisa é não comer por ter uma deficiência hereditária que não consegue digerir e uma coisa é não consumir por medo de engordar. Aparentemente, medo de engordar não teria ter o porquê. Ele pode ser até um agente contribuinte nesse processo de emagrecimento. Ok? Finalizando esse módulo, chamo aqui a atenção para uma outra vertente do leite, que seria a fabricação.
Então aqui estamos pensando se o processo de fabricação pode ter alguma falha que aí sim induzir algum malefício ao organismo do indivíduo. Então, existem na verdade 4 tipos de leite, tipo A, tipo B, tipo C e esse UHT. Qual que é a diferença? O tipo A, a ordenha mecânica, refrigerado e pasteurizado, que é a elevação de temperatura para sanar todos os problemas com micro-organismos na própria fazenda. Então é tudo no mesmo local. Enquanto que o tipo B, essa pasteurização é feita numa fazenda de outro local. Então pode ter uma contaminação indireta, seja pelo transporte ou por esse centro de pasteurização vizinho. O tipo C, a coleta manual, então pode ter um risco maior do próprio indivíduo que esteja coletando esse alimento ter algum micro-organismo em sua mão e por isso trazer aí um malefício ao alimento. Por fim, esse UHT é o leite tipo C, mas que sofre um processo de esterilização. Qual que é o melhor desses tipos de leite? Tipo A, onde os riscos são menores, são os leites de saquinho. Não é à toa que normalmente que esses leites de saquinho têm uma vida de prateleira muito menor, porque os outros de caixinha ainda conseguimos encontrar tipo A de caixinha ou de garrafa, mas com muitos conservantes, com muitos aditivos, que aí seria um outro assunto para discutir em outro momento que poderia ser ruim para o nosso organismo. Por fim, cuidado com a adulteração. Tivemos casos já de adulteração com água ou com soda cáustica, que aí sim seria um prejuízo para o nosso organismo. Interessante que nós acompanhássemos todos os laudos desses produtos ou buscássemos alguns produtos com marcas mais confiáveis no mercado. Ok? Até a próxima. Tchau, tchau.